Saudações vascaínos, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Vou falar hoje um pouco sobre essa situação da venda do Matheus Vital, que provavelmente deve pintar lá no futebol europeu. Então eu vou dizer mais ou menos o que o Vasco deve ou não lucrar, ou como vai ser mais ou menos dividido isso aí, para ir também comentar o que eu achei sobre isso. Se você puder, curte o vídeo, a curtida de vocês me ajuda demais. Comenta, compartilha, ajuda o Vascaíno sincero aí, valeu? Vamos lá. Bem, o Matheus Vital foi vendido para o Corinthians, isso não é surpresa para ninguém, né? Tá jogando lá. E aparentemente o Corinthians vai revender o Matheus Vital para a Roma. Ao que parece, o Matheus Vital fica no Corinthians até o final do ano agora. E em janeiro do ano que vem ele irá para Roma. Ainda não existe uma confirmação sobre isso, mas ao que parece está tudo encaminhando para que isso aconteça. Bem, eu vou passar mais ou menos os números que giram em torno dessa negociação para dizer mais ou menos o que o Vasco vai receber, o porquê e o que eu achei disso. Bem, essa informação eu peguei ela lá no canal do Nicola, depois eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês acompanharem lá as notícias na íntegra e também o que ele passou, tá ok? Vou dar agora aqui a minha opinião. Referente à venda, o Matheus Vital, quando saiu do Vasco, as especulações é que a venda tinha saído entre 5 e 8 milhões. Lá foi dito como se ele tivesse sido vendido a 8. Então vamos trabalhar com esse valor, como se ele tivesse sido vendido a 8 milhões de reais. Beleza. Levando em conta isso, o Corinthians ele deve vender o Matheus Vital para a Roma por 13 milhões de euros. O que equivale a 58 milhões de reais. Então, para pensar comigo. O Vasco vendeu o Matheus Vital a 8. O Corinthians vai vender a 58. Logo, o Corinthians vai ter um lucro de 50 milhões em cima do Matheus Vital. Parabéns aos envolvidos. Mas, enfim, lógico que nem todo esse dinheiro vai ficar com o Corinthians, porque ele será dividido em 3 partes. Já que o Vasco tem direito a uma futura venda de acordo com o quesito econômico. Mas peraí, se vai ser vendido pelo Corinthians e o Vasco tem direito, por que vai ser dividido em 3 partes? Porque o empresário do Matheus Vital, o Carlos Leite, que já vem sido falado aqui no canal, inclusive tem uma negociação já do Thales Magno com o Carlos Leite que está rolando aí na boca do povo, na mídia social, ainda não está confirmado, mas ao que parece o Thales Magno deve assinar um contrato com o Carlos Leite. O Carlos Leite, na época da venda, também era empresário do Matheus Vital, e ele também tem direito a uma porcentagem da venda. Então fica estipulado mais ou menos da seguinte forma: o Corinthians vai ficar com 65% do valor dessa venda, o Carlos Leite vai ficar com 20% do valor dessa venda e o Vasco vai ficar com 15% do valor dessa venda, ok? Beleza, mas então quanto o Vasco vai lucrar? Como é que fica essa divisão? Como é que fica isso aí? Bem, vamos lá. O Corinthians ele vai ficar com 38 milhões de reais. Como é o clube que tem a maior parte dos direitos econômicos do jogador, vai ficar aí com a maior parte do bolo. O Vasco ele vai ficar com 8 milhões e 800 mil reais dessa venda, de acordo com o percentual que ele vale. Agora vem informação maneira. O Carlos Leite vai ficar com 11 milhões e 600 mil reais dessa venda. O Carlos Leite vai ganhar mais do que o Vasco na venda do Matheus Vital. Enfim, outra curiosidade também que essa venda do Matheus Vital para a Roma, né, o Vasco ele vai ganhar mais do que ele ganhou quando ele vendeu o Matheus Vital para o Corinthians. Ou seja, a simples cifra de 15% do valor que o Vasco tem direito é maior do que o valor total do que o Vasco vendeu para o Corinthians na época. Só fica melhor, gente. Só fica melhor. Bem, uma dúvida também que eu já quero esclarecer, né, que também foi comentada no canal, por que Carlos Leite fica com esse bolo? Ao que parece, na época que o Corinthians comprou o Matheus Vital do Vasco, eles não tinham todo o dinheiro para pagar pelo Matheus Vital. Então, o Carlos Leite meio que fez um empréstimo para o Corinthians, para que o Corinthians pudesse adquirir o jogador
e graças a isso adquiriu essa porcentagem aí. Seria mais ou menos isso. Não é uma situação estranha porque aconteceu algo parecido na época da venda do Paulinho. O Carlos, não na mesma proporção, mas foi algo do tipo. O Carlos Leite emprestou um dinheiro para o Vasco e quando o Vasco vendeu o Paulinho, ele repassou esse dinheiro para o Carlos Leite. Não tinha exatamente essa proporção de divisão de valores. Era realmente um empréstimo e captando o valor de volta, o Vasco repassou esse valor referente ao empréstimo que o Carlos Leite deu. Pois bem, o Carlos Leite ele já é um nome conhecido aqui da torcida do Vasco, né? Ele tem alguns jogadores que são vinculados a ele, está muito nos bastidores do Vasco. Teve essa situação nova referente ao Thales Magno, que houve meio que uma espécie de acordo entre empresários, levando em conta que isso não é confirmado, tá ok? Até então todas as partes rejeitaram, mas a Life Pro, que cuidaria da carreira do Thales Magno, teria oferecido ele para o Flamengo por causa da multa baixa, o que gerou um desconforto, levando em conta que isso não é confirmado, tá ok, gente? E aparentemente o Vasco ele vai esperar esse contrato do Thales Magno terminar. Quando o Thales Magno fizer um novo contrato com o Carlos Leite, o Vasco deve fazer um novo contrato com o Thales Magno, aumentando o seu valor de multa rescisória, aumentando os salários e o tempo de contrato. Aparentemente é isso que vai acontecer. Novamente falando sobre Matheus Vital, o jogador em si. Teve uma passagem interessante pelo Vasco. Na época, o titular da camisa 10 era o Nenê. Houve até meio que um racha na época, porque o Nenê ele já não vinha bem. O Milton Mendes deu uma oportunidade para o Matheus Vital, colocando o Nenê no banco. Aí houve muita reclamação de ambos os lados. A torcida que era a favor do Nenê, a torcida que era contra o Nenê. O pessoal que era a favor do Vital, o pessoal que era contra. E na época houve muitos poréns em relação a isso. Mas aí no final o Matheus Vital acabou saindo para o Corinthians e o Nenê acabou saindo do Vasco, ou seja, ficou sem um e sem o outro, entendeu? Sobre a venda em si, cara, ela até hoje ela é considerada muito esquisita, porque foi muito do nada. O Matheus Vital saiu por um valor que até hoje é considerado muito baixo. Você para pensar, o Corinthians está vendendo o garoto por 58, o Vasco vendeu por 8, entendeu? Existem várias especulações do porquê isso teria acontecido, pagamento de dívida, favorecimento de empresário, essas coisas, mas são especulações, não existe nada de confirmado, mesmo porque essas coisas são muito difíceis de se desenterrar. Então o Matheus Vital ele foi vendido por um valor muito baixo. E para o Corinthians, cara, isso foi um dos tiros mais certos, né? Porque pegou um garoto novo por um valor razoavelmente baixo e está conseguindo um lucro enorme em cima dele. Pensa bem, o Corinthians gastou 8 e levando em conta todos os poréns da divisão, o Corinthians vai receber 38. Ele vai receber basicamente 30 milhões a mais do que o valor que ele gastou. O lucro é tremendo, entendeu? Infelizmente, continuamos, isso já é uma saga do Vasco de vender mal seus jogadores. Nós temos aí a recente venda do Lucas Santos, né? Apesar que ainda não foi confirmado, ele saiu por empréstimo com uma cláusula de venda, mas acredito que o Lucas Santos não sai nem por 10 milhões de euros. Deve ser bem menos que 10 milhões de euros. Acredito eu que sim. Nós vamos continuar com isso. O Vasco ele precisa de capital para ontem, porque tem dívidas batendo na porta, tem salário atrasado, tem que pagar as contas que estão vencendo e tem um ativo ali. E ele não tem como barganhar, entendeu? Se o clube oferece X, o Vasco não pode ficar fazendo muito jogo duro. Não, se não for isso aí eu não libero. Aí o clube, tá bom, então desisto. E você fica sem o dinheiro que você podia pagar um jogador aí que você está devendo. Entendeu? Então quando o clube chega com qualquer merreca e você está precisando, você não tem como barganhar. Você vira, é o que tem para hoje, né? Tudo bem, eu vendo. E a saga continua assim, é capaz de ser assim com o Thales Magno e é capaz de ser assim com qualquer outro jogador que saia da base, porque nós continuamos com essa cena de vender barato jogadores que futuramente outros clubes acabam saindo caro. E a gente tem
vários jogadores que saíram do Vasco que, com essa mesma situação, saíram daqui muito baratos e foram vendidos depois muito caro. Paciência. Bem, basicamente é isso que eu tinha para falar. Antes de tudo, eu estou fazendo uma votação referente ao trio de atacantes no qual o Luxemburgo deve utilizar. Eu coloquei os mais óbvios e até então o que está ganhando é Marrone, Ribamar e Rossi. E eu vou colocar mais opções para votação junto com os 2 melhores votados. Então, se você tiver alguma opção, projeção de trio ofensivo de acordo com os jogadores do Vasco, comenta aqui embaixo que eu coloco na votação, ok? Eu gostaria de saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessa situação do Matheus Vital, da venda? Como vocês acham que fica a situação do clube em relação a isso? Comenta aqui embaixo, deixe seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou, não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para dar uma moral para o canal. E é isso aí, beleza? Então valeu, falou e até mais.